Bom dia, irmãos. A paz de Cristo a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui em frente, compartilhando o que Deus tem feito na minha vida, primeiramente, né? E assim poder compartilhar com todos nós a mesma mensagem. Hoje nós vamos estar falando de Mateus, capítulo 8. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. E vamos falar um pouco sobre aquilo que precisamos ter. Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. Mas antes de começar, eu gostaria de ler uma frase de um livro que diz: quando nós confiamos alguma coisa a alguém, deixamos de nos preocupar por isso. Porém, se nos preocupamos com isso, é prova evidente que não confiamos nele. Se confiamos algo a alguém, mas nos preocupamos, significa que não confiamos nele. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, e antes de começar a ler, Jesus passou o dia ensinando, curando, falando, estava cansado depois de um longo dia. Em Marcos fala que ao anoitecer, Jesus entrou no barco com os discípulos. Foi um dia muito cansativo para Jesus. E vocês vão entender porque eu coloquei ênfase nisso. Capítulo 8, versículo 23 diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez a completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Semana passada, Mateus 8, 23, Breno terminou a mensagem com a seguinte pergunta. Afirmação: Jesus quer você hoje. A pergunta é: quando temos que seguir a Jesus? A resposta é: Jesus quer você hoje. Venha como estás. E no versículo depois, começa a tempestade. Venha, siga. Porém, João capítulo 16 fala: no mundo tereis aflições. Me siga, porém, não sempre vai ter bonança. Versículo 23 diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus estava com eles. Jesus não deixou eles sós. Houve um momento onde Jesus falou para os discípulos: vão e eu encontro vocês depois. Mas nesse momento não. E pensando no texto, é uma mensagem que Deus quer dar para nós hoje. Jesus não deixou eles só. Em algum momento você pensou que estava só? Em algum momento na sua vida você pensou que você estava sozinho? Que Deus não estava com você? Que Jesus não estava do seu lado? Você já pensou hoje que você estava só? Vamos esticar o pescoço, vamos lá. Para cima, para baixo, direita. Me acompanhem, por favor. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Se você olhou para cima, tem um teto. Luzes. Olhou para baixo, tem o chão. Provavelmente o banco. Esse edifício foi feito por pessoas. Irmãos, seja por meio da oferta, a mão de obra,
Olhou para a direita e para a esquerda, quem estava do seu lado? Seus irmãos. Jesus não deixou os discípulos só. Você não está só. Não pense que você está só, porque você não está só. Assim como ele não deixou eles, você também não está só. Uns aos outros. Quantas vezes fala na Bíblia uns aos outros? Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, carreguem o peso um dos outros, orem uns pelos outros. Não estamos só. Você tem todas essas pessoas que estão aqui e milhares em todo o Brasil que estão do seu lado. Jesus não deixou os discípulos sozinhos. Nós também não estamos só. Acredite nisso. Mais uma vez, uma prova disso, estique o seu pescoço e você vai ver que você não está só. Além disso, Jesus está aqui, Deus está aqui, nesse exato momento. Além disso, Ele anda lado a lado conosco. E além disso, dentro de cada um de nós, existe um Consolador. Com certeza, nós não estamos sós. Versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Jesus passou o dia ensinando, curando, fazendo milagres. E falar para uma multidão, não era uma pessoa, não era só os 12 discípulos. Era uma multidão. Cansa. Falar sem microfone, vocês me escutam? Lá no fundo, alguém me escuta? Mas nós somos poucos. Imagina Jesus com a multidão. Cansado. Jesus dormiu. Uma tempestade. De repente, uma tempestade. As ondas inundavam um barco. Em Lucas, e eu vou ficar mencionando muito essas passagens, Lucas, se quiserem abrir, Lucas capítulo 8, é a mesma Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Se quiser deixar marcado, eu vou mencionar, e para vocês verem que não são minhas palavras, senão do Senhor. Não só por isso, irmãos, eu quero usar os três versículos realmente. Em Marcos capítulo 4, ele fala, versículo 27, levantando-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este estava enchendo de água. Ou seja, o barco estava correndo perigo. O barco poderia afundar. E eles estavam onde? No mar. Eles precisam desse barco. Eles não podem andar sobre as águas. Jesus podia. E se eles tivessem fé, quem sabe sim. Mas para andar no mar, você precisa de um barco. O barco estava inundado. E a minha pergunta ali é, de repente? Será que foi de repente? Irmãos, nessa situação que o barco estava se afundando, você consegue ver o problema ou a solução? O barco estava começando a entrar água no barco, Jesus dormia. Vocês veem o problema ou a solução? É o copo meio cheio e meio vazio. Com a tempestade, não existe copo meio cheio e meio vazio. Para nós, as nossas tempestades, você coloca água até transbordar. Quando nós passamos por tempestades, quando o nosso barco começa a encher de água, para a gente a água já transbordou. Já está caindo água do copo. Não é meio cheio e meio vazio. Não tem copo mais. Quando acontece isso nas nossas vidas, pergunto mais uma vez, nós vemos o copo meio cheio ou meio vazio?
consegue ver o problema, o barco está enchendo de água, ou a solução, que é Jesus. Irmãos, geralmente, ou melhor, às vezes, nós podemos pensar que nossa vida é cheia de problema. Mas se nós aceitamos a Cristo, nós temos a solução para qualquer problema. Nós não podemos esquecer disso, que nós temos a solução conosco. E a minha pergunta é, de repente, existe acaso, existe sorte? Aconteceu por acaso essa tempestade? Aconteceu porque sim. Irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas. E se tinha tempestade é porque tinha que acontecer naquele momento. Estou falando dessa passagem, não estou falando que choveu de repente para nós, não, eu estou falando dessa passagem. Porque nesse momento, de repente, o céu estava aberto e do nada, tempestade. O que aconteceu? Deus tem o controle de todas as coisas. Assim como os leprosos vinham para que ele curasse e glorificasse ao Pai, assim também os discípulos glorificariam ao Pai, vendo esse milagre. Não é de repente, irmãos. As coisas na nossa vida não acontecem de repente. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Essa mensagem de hoje eu quero trazer um pouco de paz. E mais uma coisa que vocês vão saber no final, mas uma delas é paz. Vocês não estão só. Jesus, Deus, tem o controle de todas as coisas. Nada passa despercebido por Ele. No versículo 25, fala: os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Os discípulos foram chamá-lo, foram acordá-lo. Bom, como você acorda alguém? Como você acorda alguém? Você vai lá e fala: pais, né? Vou falar do meu pai. Filho, por favor, acorda. Acorda, filho. Acorda. Eu preciso de ajuda. Acorda. O meu pai... Acorda! O meu pai faz isso. Assustou alguém? Essa é a ideia. Quando a gente está com medo de alguma coisa acontecer, a gente não fala: eu acho que vai dar errado. Vai dar errado! Está acontecendo! A gente se desespera. Quando a gente ora, quando algo está mal, a gente ora como? Senhor, Senhor, por favor, eu te peço. E se é alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, a gente chora, porque a gente está desesperado, a gente precisa, a gente grita por socorro, para aquele que pode nos socorrer. Somente Ele pode nos socorrer. Nós vamos morrer, diziam os discípulos. Jesus, nós vamos morrer. E Jesus fala o quê? No versículo 25, nada. Nós temos o nosso tempo de desespero. Enquanto a gente está desesperado, pedindo ajuda de Deus, Deus vai resolver aquele problema no tempo dele. Porque muitas vezes, se tem um problema na nossa vida, é porque Deus está trabalhando na sua vida, em alguma coisa, em alguma área. As coisas não acontecem de repente. Não acontece por acaso. Deus tem o controle, está tudo embaixo da sua mão poderosa. Jesus
Depois desse grito, né, de acorda, não vou gritar de novo, calma. Depois desse grito de acorda, Jesus acordou, né? Mas a minha pergunta é, será que em algum momento nós exigimos a ajuda de Deus? Ou melhor, será que... Vamos a Marcos, para que vocês vejam essa pergunta maravilhosa, escrita em Marcos, capítulo 4, versículo 38. E é uma pergunta que, quem sabe, em algum momento a gente fez para Deus. Capítulo 4, versículo 38 diz: Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Dá um pouco mais de detalhes aqui, Marcos. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Você não se importa o que acontece comigo? E por isso a minha pergunta, será que exigimos ajuda de Deus? Em vez de pedir, em vez de confiar, em vez de olhar a solução, exigimos a Ele? Vemos o problema, colocamos a culpa nele muitas vezes, mas não vemos a solução, não confiamos na solução. Irmãos, nós devemos confiar em Jesus. Confiamos nele, sem duvidar. Ainda que a gente esteja gritando por socorro, desesperado, nós temos que confiar. E gritamos: acorda, Jesus, eu preciso de ti. A tempestade vem para que nós possamos reconhecer quem Ele é, reconhecer que Ele é a solução, reconhecer que Ele é Deus e confiar nele. Para isso que vem a tempestade. Você está passando por tempestades na sua vida? Hoje, essa semana, esse mês, você passou por isso? Tem alguma coisa que está machucando você? Tem algum problema que tira o seu sono? Olhe para a solução e confie nele. Ele é o único que pode te dar a paz e haverá bonança. Ele é o único que pode trazer isso para nós. Versículo 26. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança.
Ele se levantou, e os ventos e o mar foram repreendidos, foram acalmados, deixaram de existir, deixaram de atormentar o barco, e se fez completa bonança. Medo. Homens de pequena fé, medrosos. E a pergunta de Jesus é: não sabem quem sou? Vocês não sabem quem sou eu? E mais uma vez, Marcos menciona um pouco. Ele fala: ainda não tem fé? Jesus pergunta para os discípulos: vocês ainda não têm fé? Jesus calou a tempestade, fez silêncio e se fez uma bonança. E a pergunta é: medo de quê? Vocês ainda não têm fé? Você já sentiu medo? Ou achou que ia morrer em algum momento? Em algum acidente de trânsito, por exemplo? Algum momento foi parar no hospital e achou que ia morrer? Nesse momento você teve fé? Você acreditou que a solução poderia solucionar o seu problema? Que Jesus poderia curar você? Você pensou nisso? Ou você só falou: não, qualquer coisa que acontecer, tá bom? Jesus olha para os discípulos e fala: você ainda não tem fé? Mateus capítulo 8, e não precisa olhar as passagens, eu vou só mencionar. No capítulo 8, versículo 1, fala da cura de um leproso. Mais adiante, a cura do servo do centurião. Depois, Jesus cura e tira demônios. Jesus ensina. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus limpa o leproso. Em Lucas, capítulo 7, capítulo 8, fala da tempestade. Capítulo 7, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. E Jesus pergunta: você ainda não tem fé? Eu ressuscitei uma pessoa, eu curei esse, eu tirei o demônio do... Você ainda não tem fé? Você não viu o que eu fiz? Irmãos, na vida de vocês, tem algum exemplo que vocês podem tirar que Jesus estava aí? Jesus curou, transformou, mudou alguma situação na sua vida? E a minha pergunta: você tem fé? Você tem fé? Vamos lá. Você tem fé? Amém. Algumas com a cabeça... Não tem tem. Sim, eu tenho fé. Ele ressuscitou uma criança, o primogênito daquela viúva. Vocês ainda não têm fé? Ele perguntou. Por que você confia em Jesus? E como eu falei, com certeza temos muitos exemplos da nossa vida que nós poderíamos contar, que nos faz cada dia confiar mais em Jesus. Ele está presente no nosso dia a dia. Silêncio e se fez bonança. Confie em mim, eu sou Deus. Confie em mim e eu te darei a paz. Isso é o que Jesus quer passar para nós. Eu tenho o controle. Confie em mim e eu vou te dar a paz. Eu vou te dar a bonança. E já por último, irmãos, já tomei um pouquinho mais do meu tempo, vou ter que pagar a janta hoje. Versículo 27 diz: os homens ficaram perplexos
e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem poder sobre todas as coisas? Quem é este que tem poder sobre os ventos e o mar e tudo o que há no universo? Esse é Jesus. Você conhece Jesus? Amém? Você conhece Jesus? Amém. Nós conhecemos a Jesus. Mas, se você não conhece, eu te convido a conhecê-lo. Jesus é quem pode acalmar a tempestade que há em seu coração. Jesus é quem pode tranquilizar aquilo que há em você. Jesus é quem tem a solução para a sua vida. Não sou eu. Tudo que eu falei está na Bíblia. Não são minhas palavras. É do Senhor. Ele tem a solução para a sua vida. Convido você hoje a conhecer a esse Jesus, aquele que morreu na cruz por você. Se você não conhece, faça isso o mais rápido possível. Você está perdendo tempo de conhecer uma pessoa muito especial. Para concluir, a pergunta que fica, e não vai ficar para a semana que vem: quem é esse Jesus? Eu vou responder hoje, calma. Quem é esse Jesus? Eles perguntaram. Esse Jesus é aquele que não te deixa só. Esse Jesus é aquele que não te deixa só. Tem gente que não gosta de estar só, ou tem medo, ou passou, ou passa por alguma depressão. E eu te digo, eu sei o que é isso. Você não está só. Você tem pessoas aqui que amam você. Jesus é esse que pode controlar a nossa vida. Jesus tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle de tudo que vai acontecer. Tudo está embaixo do plano dele, embaixo da mão dele, de acordo com o plano dele. Quem é esse? É aquele que levou a culpa. Nós não devemos exigir nada, nem culpar ele, muito pelo contrário. Ele levou sobre si as nossas culpas. Uma só, todas, por todos. Se você se sente culpado e essa é a sua tempestade, Jesus carregou essa culpa por você. Esquece isso. Jesus carregou essa culpa por você. Venha, siga Ele. Ele te quer hoje. Venha, conheça quem é esse Jesus que levou sobre si tudo o que nós fizemos. Toda a nossa culpa e nossos pecados. Na verdade, nós não exigimos nada, não devemos exigir, e Ele nos dá mais do que a gente precisa. Ele nos dá a verdadeira bonança e paz. Jesus é aquele que traz paz. Jesus é o único que pode trazer paz. No nosso coração, e isso é uma frase de conhecimento de todos, todo mundo já ouviu isso, mas é científico também, e espiritual também. No nosso coração tem um espaço que só entra Jesus. E se você colocar outra coisa aí, não vai encaixar. É um quebra-cabeça. É o lugar de Jesus. Não é o lugar de mais ninguém. Esse lugar deve ser complementado por ele, deve ser preenchido por ele. Jesus é aquele que tem poder. Jesus é aquele que nos traz paz. Tira todo o nosso medo. Ele nos dá a verdadeira paz. Por quê? Porque Ele tem poder sobre todas as coisas. E se entregamos a Ele, nada poderá ir contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos nós já passamos tempestades na nossa vida. Na verdade, tudo aquilo que não podemos controlar, nós acreditamos que são tempestades. E isso é bom, porque nós falamos com Jesus. Nós falamos com Deus. Porque eu não posso controlar. Ele é o único que pode. Então nós
falamos com Ele. Isso é muito bom. Então, sempre que tem uma tempestade, não hesite. Ele tem a solução. Ele pode acalmar o mar. E por último, então, quem é esse? Jesus. Esse é Jesus. Aquele em que devemos confiar. Esse é Jesus. Aquele em quem devemos confiar. Não importa o medo, não importa a tempestade, não importa o meu barco, não importa nada. Se eu confio em Jesus, nada mais importa. Quem é esse? É Jesus, em quem nós devemos confiar. Que Deus abençoe todos nós e que essa igreja seja uma igreja que está aos pés do Senhor, porque ela quer confiar naquele que pode todas as coisas. Oremos? Deus, Pai Todo-Poderoso Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos, a tua misericórdia, Pai, o privilégio de te conhecer.